4 milhões de reais. É com esse orçamento que o Clube do Remo já inicia a próxima temporada. Não sou eu que estou falando isso, não é Nicolas Corrêa que está falando isso, foi o próprio Fábio Bentes. Ok? A gente vai entender mais a respeito dessa declaração. E aí, é um bom valor? É um valor alto para iniciar com o Clube do Remo? Então a gente vai falar um pouco sobre a parte administrativa aí do Clube do Remo, que o Fábio Bentes conseguiu aí esses 4 milhões. Enfim, e tu vai entender tudo ali, os pormenores aqui nesse vídeo de hoje. Além disso, a gente vai comentar também sobre a saída do Richard Franco. Saiu do Clube do Remo, já se despediu e eu vou fazer a pergunta logo no início do vídeo. Vai fazer falta no Clube do Remo, Richard Franco? Você gostava do jogador ou você não gostava? Fala aí pra mim, vai fazer falta na tua opinião ou vai fazer falta alguma? E algumas pessoas também perguntaram a respeito de uma antecipação aí da eleição do Clube do Remo. Vamos logo definir quem será o novo presidente, né, que é o mais importante aí. E aí temos, de fato, uma definição. Dá para ser antecipado ou não dá para ser antecipado? A gente vai comentar tudo isso no vídeo de hoje. Mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Corrêa. É um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo. Deixa o teu like e te inscreve, porque eu acredito que você ainda não deixou seu like. Tô de volta com a iluminação, beleza? E outra coisa que eu queria te falar é que hoje tem Libertadores, tem Palmeiras e Deportivo Pereira, tem Racing e Boca Juniors, baita jogo, e também tem Sul-Americana, né? O Botafogo aí vai até a Casa do Defensa e Justiça e tentar aí a classificação na Sul-Americana também. E aí você pode fazer aí a sua fezinha com a Poder Esportes, beleza? O link para você fazer o seu cadastro na Poder Esportes tá no comentário fixado. Clica lá, vai lá e experimenta a emoção de vencer, que é o lema da Poder Esportes. Beleza? Então tá aparecendo para vocês as odds aí e eu vou dar uma dica para vocês, tá? O jogo que eu vou fazer hoje é Boca Juniors e Botafogo. Vou aí falar que ambos os visitantes vão vencer, o Boca Juniors e Botafogo. E a odd aqui tá dando mais de R$ 9. Então, uma boa odd, já tô te dando a dica, beleza? Para os jogos de hoje. E, pois bem, a primeira coisa que eu queria te perguntar nesse início do vídeo é a respeito da saída do Richard Franco. Vai fazer falta, na tua opinião, ou não? O Richard Franco foi oficialmente aí, então saiu, né, oficialmente do Clube do Remo, saiu e já fez uma postagem a respeito do Clube do Remo. E aí nós temos que olhar um pouco os números do Richard Franco e a respeito da passagem dele. E na minha opinião, aqui é o Nicolas Corrêa, claro, enfim, você pode discordar, a passagem do Richard Franco ela não foi a pior dos mundos. O Richard Franco foi um bom jogador, na minha opinião, não foi mal. E alguns podem até discordar, acho que ele foi horrível, justamente pensando que o time como um todo foi horrível. Mas, na minha opinião, não se saiu mal o Richard Franco. Na tua, foi bom? Foi ruim nessa passagem dele pelo Clube do Remo? Pelo Clube do Remo, os números do jogador, basicamente assim. 28 jogos disputados e 5 gols, tá? Aqui aparece nenhuma assistência. Na Série C, teve um gol marcado, tá? Em 13 jogos. Na Copa do Brasil, jogou 4 partidas e marcou 1 gol também. Tá? No Parazão, jogou 7 partidas e marcou 2 gols. E na Copa Verde, atuou 4 partidas e também marcou 1 gol, totalizando aí 5 gols no final das contas. Uma boa passagem, bons números do jogador? Quero saber a tua opinião. Com a eliminação do Clube do Remo na Série C e esse período de hiato aí entre jogos do Clube do Remo, porque nós só teremos novos jogos na próxima temporada, então é por isso que tem aquela piadinha, estão de férias, e que de fato no final das contas é umas férias, mas pensaram que as eleições no Clube do Remo elas poderiam ser antecipadas. Antecipadas para que nós possamos ter uma definição, né, de quem vai aí, enfim, assumir o Clube do Remo, e aí já possa iniciar o planejamento. Falando em planejamento, muito rápido aqui, já deixa teu like também. Segunda-feira, gravem, segunda-feira à noite, por volta das 7 horas da noite, nós teremos uma transmissão aqui com o Magnata. Nicolas, você está apoiando o Magnata? Não, nós teremos uma transmissão para perguntar a respeito das propostas do Clube do Remo. Beleza? Então já anota na agenda aí. Então, estava ali se especulando que poderia ter essa antecipação aí para que o Clube do Remo pudesse já iniciar o planejamento. Mas sobre isso já foi tomada uma decisão de que não haverá antecipação alguma, beleza? Então, durante uma reunião aí do Condel, né, realizada na segunda-feira, dia 28, esse assunto ele foi comentado, tá? Mas na ocasião ficou ali confirmado que não há possibilidade de antecipação nas eleições do Clube do Remo, enfim, conforme afirmou o presidente do Condel, Milton Campos. E aí, qual é a justificativa para que não haja aí antecipação? É porque não querem? É má vontade? Não, porque isso daí poderia abrir um precedente jurídico ali
para que houvesse uma judicialização da eleição. Como assim? Algum, digamos, candidato que perdesse a eleição do Clube do Remo poderia entrar na justiça alegando que essa atitude tomada aí de antecipação pelo Clube do Remo possa ter prejudicado a campanha, ou esse tipo de coisa, ou pelo menos que ali passou por cima do regimento, porque para se ter a antecipação da eleição tem que ter ali a concordância do Conselho Deliberativo, né, do Clube do Remo. Então, as palavras do presidente do Condel são as seguintes, abre aspas, dificilmente, pois existe um risco de judicialização por quem perder, e tudo que o Remo não precisa é de uma disputa judicial. Olha o que aconteceu com o Vasco recentemente, então, as palavras. E no final das contas, ok, por mim, ok, né, que não haja essa antecipação. A gente quer ver uma disputa limpa e que os candidatos apresentem suas propostas e não que, enfim, chegue agora e vamos antecipar, enfim, esse tipo de coisa. E esperem que nós possamos cobrar também, vamos cobrar aqui no canal a respeito das propostas que forem apresentadas posteriormente por parte de quem ganhou, beleza? Que se cumpra, então podem contar comigo para isso. Outra coisa que eu queria comentar com vocês por último, e aí uma das mais importantes também, é que o Fábio Bentes falou que o Clube do Remo vai iniciar em 2024 com 4 milhões de reais. Quando a gente fala que o Fábio Bentes ele é digamos, alguém que teve êxito na parte administrativa, uma parte não futebolística, nós estamos falando a respeito basicamente de coisas como essa. Tá? A notícia continua falando que o Clube do Remo conseguiu algumas conclusões, né, de pagamentos de ações na Justiça do Trabalho, enfim, e que duravam cerca de 5 décadas, meus amigos, 5 décadas, é muita coisa. E aí, por conta disso, o Remo não sofrerá mais bloqueios de cotas e patrocínios a partir da próxima temporada. Continua a notícia, né? Após quase 5 décadas, enfim, no ano de 2023 marca o fim do longo e quase impagável problema que ali, enfim, estava fixado no Clube do Remo. E o Clube do Remo conseguiu a quitação total das dívidas na justiça e, enfim, o Clube do Remo iniciará uma temporada sem ter que lidar com bloqueios de cotas e patrocínios. Desse modo, quem for assumir aí, assumir o Clube do Remo, a partir de 2024 irá receber um clube totalmente sanado financeiramente e com 4 milhões de orçamento, conforme destacou o atual presidente Fábio Bentes. Então, quando a gente fala assim mesmo, na questão administrativa, o Fábio Bentes ele acertou muito. Nós estamos falando basicamente disso, ok? Enfim, das dívidas trabalhistas que foram sanadas aí do Clube do Remo. Claro que há outras ainda, mas justamente já não vai ter esse bloqueio, o que é uma boa atitude, ok? Então a gente espera mesmo, que quem venha assumir posteriormente, que se comprometa e não iniciar, sabe, não tomar uma jornada de gastança e absurda que faça com que o Clube do Remo volte para esse cenário que acabou de sair. A gente espera isso, que não volte para esse cenário porque vai iniciar uma gastança. Tá? A gente sabe que vai ter cobrança por contratação de jogadores, enfim, qualitativos e tudo mais, mas veja, segundo a estimativa aí do presidente Fábio Bentes, segundo, né, destacou Fábio Bentes, já começa com 4 milhões no orçamento, com margem para ganhar muito mais na Copa do Brasil, na Copa Verde, enfim, no Parazão, com bilheteria, questão de torcida, melhorar aí o setor de marketing, né, que do Clube do Remo é muito precário. E eu não estou falando de mídias sociais não do Clube do Remo, estou falando de marketing mesmo. Divulgar o sócio-torcedor, atrair mais a torcida para comprar o sócio-torcedor, esse tipo de coisa. Porque atualmente o Clube do Remo não tem vantagem, o torcedor do Clube do Remo não tem vantagem alguma com isso. E nem o próprio clube acaba tendo vantagem, né, se o torcedor não vai aderindo a isso. E é por essas e outras, que na segunda-feira à noite aqui, das 7 horas, vocês vão aqui acompanhar a entrevista, enfim, uma sabatina, digamos assim, com o Magnata para fazer as perguntas a respeito do Clube do Remo, falar sobre essas questões de marketing do Clube do Remo que está precário, enfim, no CT do Clube do Remo que está muito a melhorar, na questão financeira, e aqui a gente pode até fazer um compromisso aqui que fica durante a live, que vai ficar para sempre aqui, enfim, que é esse compromisso em manter o lado financeiro do Clube do Remo saudável, tá? Sem que ele venha a ter esses bloqueios novamente, tá? Enfim, esse tipo de coisa. Então, é por isso que é muito importante, enfim, e a gente vai fazer perguntas. Aqui estará o Renatinho Costa do canal Fala do Leão, né? Para quem não conhece, tem um canal Fala do Leão, se inscrevam lá também. O Marco Antônio Pina, o senhor Marco Antônio Pina,
que é o magnata, tá? E sempre com muito respeito, tá? Não esperem aqui que eu vá ser, enfim, vá desrespeitar qualquer pessoa que venha aqui. Não esperem isso. Nunca não tenho histórico de ficar desrespeitando os outros aqui no canal. Beleza? Então não é agora que eu vou fazer isso. Mas as devidas indagações serão feitas sim. E por último, o link para você fazer a sua fezinha na Poder Esporte está no comentário fixado. Vai lá, tem Botafogo hoje, tem Boca Juniors hoje, tem Palmeiras hoje. Dá para te conseguir aí um bom valor fazendo aí a sua fezinha com a Poder Esportes. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.